Bom dia, pessoal! Bom dia a todos! Começando aqui a nossa live sobre a voz da liderança feminina. Deixa eu convidar aqui a Monja Coen para entrar. A gente tinha tido um imprevisto, então não sei como está o sinal dela agora. Praia, bem-vindas! Que legal, Isabela! Pessoal, por que eu trouxe essa live aqui para vocês junto com a Monja Coen? A gente estava conversando em uma das nossas mentorias e eu pensei, por que a gente não traz algo para esse mês, o mês das mulheres? Porque a gente sabe que as mulheres, elas são a maioria da população brasileira, mas a gente ainda é a minoria na liderança feminina. E quando a gente fala de liderança feminina, a gente tem que pensar qual que é a voz da liderança feminina. Como que eu me comunico como uma liderança feminina mesmo? Porque o que acontece? Eu vejo que muitas clientes minhas, muitas mentoradas minhas, acabam tendo uma comunicação mais masculinizada. E por que isso acontece? Porque durante muito tempo, os homens sempre ainda são a maioria dos líderes, e elas olhavam para aquelas comunicações, para a forma como eles falavam e espelhavam. Se aquela pessoa é líder e fala daquele jeito, eu também tenho que falar parecido. E aí as mulheres foram tendo cada vez mais uma comunicação, muitas vezes mais masculinizada, um tom de voz que muitas vezes parece agressivo. E como que a gente consegue melhorar isso? Porque conforme a gente consegue melhorar a nossa voz, a nossa comunicação, a forma como a gente fala, a gente consegue melhores resultados também. A gente não precisa ficar só ali imitando um padrão de voz. Então, vamos ver se eu vou conseguir chamar aqui a Monja. Estou chamando aqui. Enquanto isso, vou aproveitar então para tirar dúvidas, para conhecer vocês. Quem quiser trazer aqui alguma pergunta. Agora mesmo, antes de entrar online aqui com vocês, eu estava com uma cliente minha e ela me disse assim: Letícia, hoje eu sou líder na empresa onde eu tô, mas eu só consegui chegar onde eu tô porque eu treinei a minha voz, eu treinei a minha comunicação, porque ela não tinha coragem de se posicionar com os chefes. Ela sentia que ela não era ouvida. Então, quando a gente começou a treinar como colocar a voz de uma forma firme, mas sem ser agressiva, ela conseguiu se posicionar com o chefe dela, falar, olha, Ai, a monja entrou, não sei porque na tudo minha bem? cabeça. Deu certo. Não, O que eu pensei que aconteceu? você ia mandar um link para mim. Eu esqueci que a gente ia fazer pelo Instagram. Nossa, peraí, que eu vou chamar meu povo aqui. Deixa eu chamar um monte de gente aqui para ficar conosco. Que bom te ver, que delícia. Nossa, nossa, nossa. Que bom te ver também. Já estava aqui conversando com quem já estava entrando aqui na live. Pessoal, essa é a Monja Coelho, apresentando para o meu público, mas todo mundo já conhece claramente. Uma grande líder. Eu sou muito fã do trabalho e obrigada por E eu estar aqui na queria nossa live. apresentar as pessoas da minha comunidade que possam não conhecer a Letícia Pacheco, mas eu acho que todos conhecem. Deixa eu só chamar esse povo aqui primeiro. A Carlos Florencio. Ai, vamos, Ádia. Vamos lá, pessoal, vamos chamar. Vai mandando esse aviãozinho, convidando o pessoal Eu aqui estou para nossa chamando um monte de gente que live. eu posso chamar. Tem um número limitado que a gente pode chamar, né? Então, eu estou chamando eles aqui porque eu acho que é importante o que a gente vai estar falando hoje, né? É bem importante a gente falar sobre essa voz da liderança feminina e como é que a gente usa a nossa voz, que ao mesmo tempo, como é que a gente usa a nossa energia vital para o bem de todos os seres. A gente não pode deixar, deixa eu pegar aqui meu caderninho, a gente não pode deixar que as outras pessoas nos calem a boca. Mas também não podemos gritar nem ofender. Então, existe uma maneira correta de falar. E a Letícia Pacheco é mentora da voz e da comunicação. Ela é mentora, ela não é só uma fonoaudióloga. Ela tem formação em fonoaudiologia, mas ela é uma mentora, que é ela que nos ajuda a usar a nossa voz e saber comunicar de forma adequada para atingir nossos objetivos. Porque às vezes a gente se comunica de uma forma que, em vez de atingir nossos objetivos, afasta. Você quer falar com uma pessoa. Você quer falar. Vou pôr uma luz aqui, está meio escurinha, né?
Você quer falar com uma pessoa, em vez de falar do jeito correto, você fala do jeito errado e você não atinge seus objetivos. Então, a primeira pergunta é: o que é ser líder? O que é ser mulher líder no Brasil e no mundo? Não é isso? Com certeza, é um grande desafio, porque a gente sabe que nós mulheres, nós somos a maioria. A gente representa mais 50% da população, mas na liderança feminina a gente ainda é a minoria. E quando a gente olha para a liderança, como a maioria são homens, as mulheres que chegam nesse lugar de liderança, elas acabam tendo uma voz e uma forma de falar mais masculinizada. Às vezes são taxadas como agressivas, porque a gente acaba espelhando o outro. Se eu me inspiro em um homem como líder, eu acabo falando um pouco É mais isso como mesmo, ele, porque não é mesmo? até recentemente só haviam homens líderes, né? Poucas mulheres eram as exceções, né? Que apareciam, né? Mas a maioria você vê na política, a gente vê nas diretorias das empresas, nas governanças das grandes internacionais, são pouquíssimas mulheres atuando. Quando a gente vê em Davos, quando a gente vê os encontros do G8, né? A gente vê que a maioria são homens. Você pensa uma, duas ou três mulheres lá no meio daquele monte de homens. Então, o nosso modelo de líder é um modelo masculino. E se a gente tem cuidado, a gente Uhum. copia e repete alguma coisa que a gente às vezes nem está de acordo. É uma maneira mais rude de falar. Outro dia me contaram o seguinte, que numa empresa, por exemplo, um homem diz assim para a secretária, para o funcionário: eu quero que você faça isso e traga na minha mesa a 1 hora da tarde. Aí a mulher vai dizer assim o seguinte: fulano, já vai falar pelo nome, né? Fulano, escute, você está vendo essa tarefa aqui? Você acha que você consegue me entregar a 1 da tarde? Ela está falando a mesma coisa. Ela também está falando com assertividade, mas ela não está dando um comando de cima para baixo. E quando a gente começa a copiar os homens, a gente vai dar esse comando de cima para baixo, que nem sempre dá o mesmo resultado, porque nós somos mulheres. E porque se você dá esse comando para um homem, ele não vai respeitá-la como respeitaria um homem. Nós ainda estamos num problema social, um problema de discriminação e preconceito. Nós vivemos isso. E a nossa maneira de falar não é agressiva de cima para baixo. Faça isso, quero já na minha mesa. A gente fala: você pode fazer isso e colocar na minha mesa 1 hora, mas a gente não pode deixar que essa fala macia e amorosa não seja assertiva e que o resultado tem que acontecer. E é aí que a gente tem que trabalhar. Como é que essa voz vai sair? Ela vai sair trêmula? Ai, será que você pode? Eu sou boazinha, viu? Põe na minha mesa. Ou você vai ter uma voz clara, interativa, sem ser agressiva, e aí que entra a Letícia, para nos ensinar a falar. Ela é mentora da voz e da comunicação. O que eu tenho que falar é isso: eu quero isto feito até 1 da tarde em cima da minha mesa. Como que eu falo isso? De que maneira eu posso transmitir às pessoas essa comunicação sem ser rude, sem falar de cima para baixo: você faça isso, né? E ao mesmo tempo com a maciez do feminino, mas com a assertividade que tem que ser feito. Tem que estar na mesa. E sem você depois ficar brigando. Chega às 10 para 1, não está na mesa. E você: cadê? Cadê onde está? Por que você não veio? Não pode, né? Então, as pessoas respeitarem uma Uhum. maneira de falar que é assertiva, sem ser agressiva. Né? É isso mesmo. E dá para desenvolver essa voz. Então, o primeiro ponto que eu digo para as pessoas é o que a sua voz representa sobre você? Quando você fala, as pessoas te imaginam como você é ou elas têm uma imagem distorcida? Então, é muito comum chegar para mim mulheres líderes que falam: olha, eu estou tendo muito resultado na empresa, só que as pessoas não me respeitam da forma como eu gostaria. Elas me acham agressiva. Porque essa mulher. E aí eu vou fazer a avaliação, vou entender como essa mulher está falando, mas geralmente ela tem um tom de voz que vai bem mais pro grave. Vou falar aqui da parte mais fonoaudiológica, uma Continue ressonância falando, mais ali eu vou fechar para já. baixo. Tá bom. E ela também fala de uma forma mais curta, não prolonga tantas vogais. Então a gente tem também um formato de fala que é mais feminino e um formato de fala que é mais masculinizado.
Então, eu consigo trabalhar isso para você conseguir transmitir a sua mensagem de uma forma clara, do jeito que você quer transmitir. Então, é muito diferente se eu falo assim, Monja, vamos começar a live? Monja, vamos começar a live? É totalmente diferente, mas a gente acaba espelhando o modo como as outras pessoas falam. Qual que é o seu modo de falar? Como você gostaria de ser percebida? Isso tem a ver com a psicodinâmica vocal, que é qual que é o impacto psicológico que eu gero no outro pela forma como eu falo. Se eu chego aqui com uma voz muito nasal, por exemplo, a imagem que vocês têm de mim é que eu sou uma pessoa chata, às vezes que eu sou uma pessoa metida. Se eu tenho a voz muito fininha desse jeito, eu sou uma pessoa mais infantilizada. Se eu tô com a minha voz mais rouca, parece que eu tô cansada, que eu tô doente. Então, tudo isso impacta. Então, o que eu vejo é que as pessoas pensam muito no conteúdo do que elas vão dizer, mas poucas pensam em como elas vão falar. E esse como impacta em mais de 90% como as pessoas vão te perceber e vão te respeitar. Então, o que acontece é que muitas vezes você não tem a mínima noção, não tem esse autoconhecimento da sua voz, da forma como você fala, e as pessoas também não te dão feedback sobre isso. Então, às vezes você está ali querendo crescer na sua carreira, querendo conseguir um cargo maior, só que ninguém vai falar para você, olha, a forma como você fala é muito infantilizada, não tem como você ser uma líder desse jeito. Ou a forma como você fala é agressiva. As pessoas, elas só vão, às vezes, te deixar de lado, não vão te responder, ou vão falar que você precisa se posicionar melhor. Mas o que é esse se posicionar melhor? Como que eu me posiciono melhor se eu não sei nem o que eu estou comunicando quando eu falo? Se eu não sei o que a minha voz expressa sobre mim? Então, eu vejo esse descompasso das pessoas que me procuram. Eu tenho tanto a mentoria em grupo quanto a individual. Como elas não têm essa noção do que elas comunicam para os outros, elas acabam ou ficando chateadas com elas mesmas, ou não tendo esse autoconhecimento, não conseguindo expressar realmente a mensagem de uma forma E há clara. pessoas que ficam muito ressentidas. É uma coisa que a gente tem que trabalhar conosco, são emoções. Essas emoções, elas vão aparecer na nossa voz e vão aparecer na maneira de comunicar. Então, não pode trabalhar na empresa se você acha que não estão te dando atenção suficiente. Você tem que procurar. Por que não estão me dando atenção? Por que não estão me ouvindo? Por que eu não estou sabendo me colocar e não dizer? Eles preferem aquela outra porque ela é mais bonitinha, porque ela namora o chefe. Não é isso. Você não pode se colocar nesse lugar de comparar-se com a outra e criticar as outras pessoas. Pelo contrário, qual é a sua posição no mundo? E o que você quer fazer no local de trabalho? Qual a sua condição de trabalho? E você é capaz de criar harmonia entre seus pares? Ou você fica brigando com as outras pessoas e competindo de uma maneira agressiva? A competição é importante. Ontem eu fiz uma palestra para uma empresa muito grande, uma empresa japonesa, é a quinta maior do mundo na sua área, a Canon. E é interessante, porque eu falei para eles, competir é importante. Eu preciso competir comigo. Eu estou ficando melhor, eu sou melhor hoje do que ontem. Eu preciso competir com outras pessoas que apresentam resultados excelentes e pensar, puxa, eu também posso. Se essa pessoa pode, eu também posso. Mas eu vou trabalhar em mim. Eu não vou puxar o tapete do outro. Eu vou até sentir elogiar o outro e vou ver o que eu posso aprender com essa pessoa e não ficar com raiva dela. Então, do nosso feminino, a gente tem que trabalhar essa parte emocional de não ficar brigando com a outra mulher, não ficar competindo com a outra, mas acolher nossos pares, gente. Nós, mulheres, precisamos de outras mulheres. E nós precisamos enfatizar o que ela tem de bom e não ficar só apontando erro. Mas, ao mesmo tempo, é importante, uma frase que eu gosto muito é esta, não é criticar, mas é cobrar. Às vezes a gente quer criticar o outro, você fez isso, não fez aquilo, não. Você já fez isso, você já fez o que foi solicitado. É uma cobrança. E não é uma crítica ficar falando atrás, fulano não faz. Essa crítica por trás não é benéfica. A gente tem que perceber o que eu falo, como eu falo e quando eu falo, se está levando aos meus objetivos. A artista trabalha com isso, gente. É mentoria de fala, de tom de voz e de comunicação. Eu trabalho com o aspecto mais da sua psique. Está tudo ligado, não está separado.
Eu falo, vai meditar um pouquinho, vai olhar para você, olhe-se no espelho, fale com você olhando no espelho. Que expressões faciais você faz? Eu tenho uma praticante que ela fala o tempo todo enrugando a testa assim. Eu falo, filha, isso dá uma sensação de preocupação. E quando ela sorri, ela faz uma máscara, faz assim. Eu falei, isso é uma máscara, é tudo falso, né? Tá pondo. Quando eu era jovenzinha, o pessoal falava, fulano é careta. Careta significa isso. Não é que não fumava maconha, não. Careta é a pessoa que faz caretas. Ela não mostra o que ela sente. Ela quer passar, fingir o que está sentindo. É insuportável conviver com uma pessoa que finge. Agora eu tenho que abrir a porta para o cachorro. Você continua, e daí? Ela abriu. Tudo bem. Eu vi que o pessoal tá se interessando, engajando bastante aqui. Pessoal, é muito importante que a gente, então, conheça a nossa voz. Eu me lembro de uma cliente, já entrando nesse assunto da competição, que ela tinha uma voz mais fininha, ali mais passiva na hora de se comunicar, só que ela era uma passiva agressiva. Então, ela gerava muitos conflitos, ela também não conseguia crescer onde ela estava, e ela não conseguia mudar a voz dela para realmente expressar aquilo que ela gostaria de expressar. Então a gente trabalhou ela conseguir expressar uma voz autêntica de quem ela realmente é, sendo assertiva, sem precisar dessa passividade com agressividade. Então como você pode fazer isso? Então às vezes você está ali com um certo receio de falar com alguém, às vezes você é uma pessoa mais amável, que aí a gente entra nos estilos de comunicação. Você é uma pessoa mais amável. A gente tem um teste para descobrir cada estilo de comunicação. E eu vou me comunicar com alguém que é mais condutor, geralmente eu vou levar uma. Eu acho que é uma patada, mas na verdade a pessoa só está sendo super direta ali com você. Só que como o meu estilo é ser mais amável, eu vou me sentir agredida. E aí eu vou querer fugir dessa pessoa, não vou saber como me relacionar com ela e vice-versa. Então, o segundo pilar que eu trabalho na minha mentoria, além dessa parte da voz, é entender qual que é o estilo da outra pessoa. Eu estou me comunicando com alguém mais amável, que é movido à aceitação, que tem um tom de voz mais suave, que é uma pessoa que precisa quebrar o gelo antes de você ser direto ao ponto. Ou eu estou falando com alguém que é mais condutor, que é mais direto ao ponto, tem uma voz ali mais firme, está pensando no resultado. Ou alguém mais analítico, que geralmente são pessoas que têm aquela voz mais monótona, elas gostam de se comunicar com fatos, dados. É uma pessoa que busca segurança, ou eu estou me comunicando com alguém mais expressiva, aquela pessoa que gosta de falar, que é expressiva na fala, mas nem sempre tem uma boa escuta. Então, eu entendendo qual que é o meu estilo, qual que é o estilo do outro, e como que eu consigo desenvolver um pouco de todos para me conectar melhor com as pessoas, eu já tenho uma comunicação muito melhor. Porque, primeiro, desenvolvi minha voz. Tem uma voz que me representa, uma voz assertiva. Segundo ponto, eu consigo gerar conexão com os outros, independente do estilo da pessoa. Aí a gente vem para o terceiro ponto. Como que eu tenho um objetivo e levo a ação? Porque falar por falar, qualquer um fala. Você tem que ir para uma comunicação sabendo qual que é o objetivo que eu quero atingir aqui. Porque isso te ajuda a ter uma fala mais assertiva e as pessoas percebem isso também. Quando você está ali só falando ou quando você tem ali um raciocínio claro. E nas empresas isso também é muito importante. E por último, a gente tem que ter coragem, né? De aparecer, de soltar a nossa voz, não é mesmo? Tem que se manifestar no mundo. Teve uma menina aqui, Valéria, que ela dizia assim, quando ela fala, todo mundo abre a boca. Significa o quê, Valéria, querida? Que você está chata, que você é monótona no falar. Né? Você tem que trabalhar isso. Porque se você. Eu, quando faço palestra, eu fico olhando para o público. E o público me faz, é uma medida para mim do que eu tenho que fazer. Se eu tenho que contar uma piada, se eu tenho que falar uma coisa mais séria, se não estão prestando atenção, se estão ficando com sono, é porque eu estou monótona. Tá num só tom. Monótono é isso, não só tom. Se a gente repete isso o tempo todo, vai dando um soninho, né? E está falando a mesma coisa, do mesmo jeito. Então você tem que trabalhar a sua voz, Valéria. Tem que melhorar isso, para que as pessoas, quando você falar, as pessoas ficarem animadas, entusiasmadas. Entusiasmada é uma palavra bonita, né? É cheia de Deus, gente. Está com Deus em você, está com o sagrado em você, está com vida, está com energia.
vai falando assim, molinho, vai caindo, dá um sono danado, né? Então, eu presto atenção no público. Se eu já vejo alguém lá dormindo, bocejando, eu falei, peraí, eu tenho que animar minha voz. Eu tenho que melhorar não só o conteúdo, mas o tom da minha voz. O meu andar na sala, no palco. Eu fiz a palestra ontem, eu caminhei o palco inteiro, do lado direito e esquerdo. Era uma sala pequena, tinham 200 pessoas, não era tão grande. Mas foi muito interessante poder trabalhar isso, né? E de perceber que eles ficaram todos muito quietos. E antes disso, estava tocando música agitada, sabe? Estava uma coisa assim, de repente me chamaram e eu vim falar, puseram uma música bem suavezinha, eu não pedi, puseram uma música suave no fundo e ficaram todos prestando atenção no que eu estava dizendo. E isso é importante, como é que você capta a atenção do público, das pessoas com quem você está falando, não para dar sono. E veja, eu trabalho com meditação. Eu fiz eles fazerem exercício de respiração consciente. Inala pelas narinas, solta pela boca, abrindo a glote, fazendo um som. Fizemos isso 2 vezes. Ninguém dormiu. Ninguém ficou. E a sala tinha. Essas salas de grandes hotéis, aquele hotel Jequitimá lá do Guarujá, né? A sala não tem janela. Então é uma sala toda fechada, que fica num subsolo, com ar-condicionado e a luz escurinha. Então você imagine que seria muito natural que as pessoas dormissem. Elas estavam cansadas. A atividade que era para começar às 9h30, começou às 10, porque um ônibus não havia chegado. Então, houve um atraso, houve um cansaço. As palestras eram todas de 15 minutos, cada um antes de mim. Cada um só falava 15 minutos. E depois eu entrei na palestra de 1 hora. Eu fiquei pensando, eles não vão aguentar. E aguentaram. Então, é muito bonito ver isso, né? Que a gente pode trabalhar, mas na percepção do público. Não é que eu tenho um texto pronto, que eu chego lá e jogo nas pessoas. Eu tenho que sentir esse ambiente, sentir as pessoas. Como agora que nós estamos falando, e tem pessoas aqui falando, já vi homens que têm vozeirão, mas proferem, são desrespeitosos. Tem uma voz muito nasal, fala a outra, trabalha. Para aí que nós estamos juntas aqui, dizendo que você pode trabalhar e modificar a sua voz. Quando eu conheci a Letícia, eu estava fazendo uma palestra lá no Van Gogh, e ela falou para mim, Monja, a senhora está com uma pequena coisinha na sua garganta. Vamos limpar a sua voz? É isso. Eu tenho mais idade, eu falo muito, e eu nunca fiz exercícios que agora eu faço para limpar a voz sair mais clara. Hoje eu estou muito cansada. Eu vim de uma palestra lá no Guarujá, e na volta tinha um trânsito que eu nunca peguei, levou 3 horas na viagem. Andávamos a 30 quilômetros por hora. Todos os caminhões de Santos, com aquelas cargas que vêm do exterior, da China, de outros países, subindo. Tem uma hora que nós paramos uma ponte, que eu falei, será que a ponte aguenta tanto peso? Eram 4 filas, na Imigrantes. 4 filas de caminhões, pesadíssimos, parados numa ponte. E a ponte avançava. Eu falei, é hoje. Mas não caiu. Então, a gente passa por de risco e de perigo que faz o quê? Fica cansada. A gente fica cansado. Então, por mais que eu tenha dormido bem à noite, é uma noite que é uma tarde, porque eu saí de lá às 4 da tarde, eu cheguei às 7 da noite aqui no templo. E eu estava muito cansada de uma estrada muito lenta e de uma preocupação com aquele trânsito. Quando eu chego aqui hoje de manhã, eu vejo no noticiário que teve um acidente gravíssimo na Dutra, né, que morreram várias pessoas. Então, a gente sabe que uma estrada de viagem não é um lugar seguro. Por mais seguro que pareça, pode não ser seguro. E quando a gente passa por inseguranças, nós cansamos. E quando cansamos, a voz sai cansada. Olha que interessante. É perceber isso. Se temos insegurança, se vão nos aceitar no trabalho e na posição que nós vamos ocupar na noite anterior, nós já não dormimos tão bem. E nós temos um estresse, que se chama, né?
esse estresse ele vai aparecer na voz no dia seguinte. Vai aparecer também se você não conseguir treinar essa voz. Porque também a gente pode estar cansada. Eu falei isso ontem em uma mentoria que eu dei. Você pode estar cansada, estar com a cara amassada antes de entrar em uma reunião, mas se você fizer o exercício para sua voz, você consegue ter uma voz firme ali e transmitir a imagem que você quer transmitir. Então, eu achei muito interessante quando você comentou essa parte de chamar a atenção da plateia. Porque são os primeiros segundos que alguém escuta a sua voz que ela já te julga. Isso é inconsciente. Ela já decide se ela vai gostar, se ela vai parar para te ouvir ou não. Se é mais interessante te ouvir do que ficar ali rodando o Instagram ou qualquer outra coisa. A gente compete com muitas coisas. E a nossa voz tem que ser uma voz que chame a atenção das pessoas, que capte essa atenção. E para isso a gente tem que variar também. Eu vi que o Nogueira tinha colocado aqui. Mas não podemos alternar as vozes? Após meditar, minha voz é suave e falo menos. A gente deve variar a nossa voz. E a gente tem que entender o que cada tipo de voz vai comunicar. Por exemplo, tem muita gente que me fala, Letícia, eu sou muito bom em comunicação não violenta, eu já li todos os livros possíveis, só que as pessoas ainda me percebem como agressiva. O que acontece? Não adianta eu saber ali a estrutura da comunicação não violenta. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo que acontece bastante. Dentro da CNV, você vai falar então o fato que aconteceu, o seu sentimento em relação a isso, a sua necessidade e o seu pedido. Essa é a estrutura. Só que eu vou falar num tom de voz agressivo e um tom de voz que não é agressivo, para vocês perceberem que não adianta a estrutura se eu não tiver a voz primeiro. Andréia, eu percebi que nas últimas reuniões você chegou atrasada. E eu me sinto muito frustrada quando isso acontece, porque eu preciso da sua participação nas reuniões, elas ficam muito melhores quando você está lá com a gente. Então, das próximas reuniões, você poderia chegar no horário? Isso é uma coisa. Agora, se eu chego, Andréia, eu percebi que nas últimas reuniões você chegou atrasada. E eu fico super frustrada quando isso acontece. Pronto. Não adianta nada você ter uma estrutura se você não consegue perceber a sua voz. E a gente não consegue perceber a nossa voz, porque eu estou ouvindo a minha voz de uma forma diferente de como vocês estão escutando. Então, a gente precisa realmente trabalhar isso para a gente ter uma comunicação cada vez mais assertiva e atingir os nossos objetivos. E aí eu já quero até fazer um convite para quem está nos ouvindo aqui, Monja. Como eu falo muito sobre voz, sobre comunicação, mas é algo prático. Então, eu sou uma pessoa super prática, como você sabe, gosto de colocar o pessoal para fazer exercício, se apresentar, porque senão a gente não tem resultado. Não dá para a gente falar de comunicação sem treinar. Senão a gente só lê o livro, a gente precisa treinar mesmo. Então eu vou convidar o pessoal que quiser. Na segunda-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma mentoria prática VIP para quem está aqui nos assistindo. Depois é só ir lá no meu Instagram e pegar o link da bio para se inscrever. Para a gente poder treinar mesmo a voz, como a Monja também treina Tem a sua coisas voz. interessantes que estão perguntando. Uma pessoa disse assim, imagine se Buda se preocupava com sua voz. Preocupava. Ele era um mestre de falar. Naquela época não havia livros, não havia lives, não havia celulares. A vida dele era falar com o público. E claro que quanto mais ele falava, mais hábil ele se tornou. Quanto mais pessoas o procuravam, e maior grupo de pessoas procurando pela sabedoria que ele poderia transmitir, melhor ia sendo suas analogias e a sua voz, a sua fala. Lembrando que no passado não havia microfones. Ele tinha que falar como muitas pessoas, e cantores de peças de líricos e atores não usam microfones, gente. Eles usam a voz. Tem que saber colocar a voz no lugar certo, senão acaba não podendo mais falar. Mas vamos lembrar que Buda era um ser que despertou. A palavra Buda significa isso. Alguém que acordou, que despertou e que sabe qual é a necessidade verdadeira. E isso é diferente de uma pessoa que não despertou ainda. Mas há muitas pessoas que despertaram, e o despertar é isso, é perceber qual a sua necessidade. Como algumas pessoas falaram, a Valéria falando, eu falo, as pessoas ficam cansadas. Outro perguntou, Monja, se está um lugar muito barulhento, como é que a senhora faz para falar? Eu falo mais baixo.
E as pessoas dizem, não estou ouvindo. E elas vão silenciando para ouvir. Porque se você quiser gritar em cima de uma confusão de vozes, você não vai conseguir ser ouvido. Mas isso o que que é? Experiência, gente. Experiência de fazer palestra. Experiência também que o Buda adquiriu na sua vida. Você sabe lá se o Buda não fazia antes de falar? Não sabe. Você esteve com ele lá? Você sabe se ele se preocupava? Se ele tomava água, se ele tomava chá, se as palestras dele eram curtas ou longas? Nós não sabemos. Mas sabemos que ele era uma pessoa capaz de grande comunicação. E é esse outro aspecto importante que a gente pode treinar em nós. E a prática da meditação é você observar no que eu estou falhando, no que eu posso melhorar e como eu posso melhorar. Então, eu e a Letícia resolvemos fazer hoje esse encontro, porque ainda estamos no mês internacional das mulheres, que ainda precisamos chamar atenção sobre a nossa condição feminina no mundo que ainda é cheio de discriminações e preconceitos. E nós somos vítimas e resultado da nossa época, de uma educação discriminatória e preconceituosa. Quando eu cheguei no mosteiro, no Japão, eu não entendia porque as monjas falavam fininho que nem criança. Elas atendiam o telefone dizendo assim, moshi moshi, nisso do de gozaimasu. O que é isso, gente? Eu falei, um dia eu cheguei para a minha superior, que não falava assim, eu disse, por que as meninas aqui falam assim? Por medo. Porque criança não é divertida, não é muito de uma criança. Então, se você tem medo da sua posição no grupo, você começa a falar de criancinha, oi, eu sou pequenininha, tá bom? Não briga comigo. No fundo, você está dizendo isto. E você vai ser respeitada assim em algum lugar, mas isso é resultado que é de uma sociedade discriminatória e preconceituosa. Lugar da mulher em casa, mulher não deve ter posições, mulheres não têm posições superiores nas empresas. Há alguns anos atrás, eu fui para o Banco do Brasil, em Brasília, no Dia Internacional das Mulheres. E não havia nenhuma mulher que fosse diretora, gente. Hoje em dia há. Mas alguns anos atrás não havia. O máximo que uma mulher chegava na empresa era gerente. E era desestimulada a querer galgar outros planos. Tem uma moça que eu conheço, ela trabalha numa empresa japonesa de auto de veículos, e ela chegou numa determinada empresa e percebeu que se ela não fosse japonesa, ela não tinha cargos superiores. Ela mudou de empresa. Numa outra que também é japonesa, mas que dá posições a ela subir na empresa. Então, a meditação que eu trabalho é para você perceber em profundidade o que está acontecendo e usar qualquer instrumento possível para sair desse lugar. E a Letícia tem esse instrumento. Ela sabe nos ensinar a comunicar, usar a nossa voz e o nosso corpo para transmitir aquilo que é adequado para atingir nossos objetivos. Quer seja, eu quero ser presidente dessa empresa. Eu não quero ter cargos inferiores só. Eu começo lá embaixo e eu me subi tudo para eu conhecer a empresa de baixo, mas eu quero ser presidente. Eu não vou ficar contente com a gerência, não. Eu quero ir para cima. E para isso eu vou ter que trabalhar com o meu corpo, com a minha mente, com a minha voz e fazer cursos e programas como esses que tanto eu como a Letícia oferecemos. Conheça-te a ti mesma. Não é para dizer eu sou assim e paro, não. Eu tenho sido assim e não tenho tido resultado. Onde é que eu posso mudar? Como eu posso mudar para ter os resultados esperados? Gente, a que horas? Segunda-feira, a que horas que a gente entra? Segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar todos juntos em um Zoom. Então, eu vou conseguir te ouvir, te ver, escutar. As vagas são limitadas por ser no Zoom, mas todo mundo vai receber convite e aí vai ser por ordem de chegada. Né? Quando der o limite ali da sala, a gente deixa para um próximo. Então, se inscreva o quanto antes, entre no horário, porque a gente vai realmente praticar
como se comunicar de uma forma mais assertiva, com uma voz melhor. E eu sempre passo um exercício, Monja, que tem muito a ver com o que você disse agora. Eu peço para as pessoas colocarem qual que é o seu objetivo. Então, por exemplo, hoje eu estou como gerente, eu quero me tornar presidente dessa empresa. E a gente tem que ser ambiciosa. O que falta para eu chegar lá? Hoje, quando eu falo, como eu acho que as pessoas me percebem? Eu acho que as pessoas ainda percebem a minha comunicação como uma fala que não é muito firme. Eu não estou conseguindo inspirar as pessoas. A gente tem que ter uma voz que inspire para a gente ter a voz da liderança. Eu acho que a minha voz, quando eu falo, as pessoas me percebem um pouco infantilizada ou agressiva demais. Porque também quando a gente tem um tom de voz agressivo, as pessoas não gostam da gente. Então a gente não consegue inspirar as pessoas. A gente acaba comandando só pelo medo. Eu tenho vários clientes assim, que tem uma voz com tom agressivo. E a gente trabalha para ter uma voz que seja mais inspiradora. E aí, a partir disso, você já colocou ali o seu objetivo. Pensa o que você comunica quando você fala e o que você gostaria de comunicar. Então, o que eu mais gosto é de colecionar histórias de sucesso. Mulheres e homens, também trabalho com homens, mas principalmente mulheres, que começaram comigo de um jeito e agora estão em outro patamar nas suas vidas. Ontem mesmo estava com a Roberta, que é uma cliente minha que participou de uma live também. Não sei se tem alguém aqui que viu essa live. E ela falou, quando eu comecei com a Letícia, eu tinha um cargo na empresa, eu comecei a me desenvolver, a me posicionar, e um dia eu resolvi fazer algumas outras entrevistas só para ver o quanto eu estava valendo no mercado. Eu percebi que meu salário podia ser muito maior do que aquele que eu estava recebendo naquela empresa. Então, o que a gente fez? A gente treinou a voz para ela se posicionar, organizou o discurso dela e ela falou com o chefe dela, olha, eu mereço mais, olha o quanto eu poderia estar ganhando, olha os resultados que eu já dei para a empresa, olha o quanto eu já trouxe. E esse chefe não só aumentou o salário dela, como deu um bônus muito maior. Quantas vezes não falta a mulher fazer isso? Eu vejo muito mais os homens tendo essa iniciativa e as mulheres estão esperando que elas sejam reconhecidas. Mas se você não fala, como que o outro vai saber? E se você marca uma conversa dessa com o seu chefe e também vai ali com uma voz trêmula, um pouco insegura, eu não sei direito se realmente eu devo fazer isso, se eu perder meu emprego, a gente tem que ter segurança na fala. Quando a gente fala com segurança, com uma boa voz, sabendo o que a gente comunica quando a gente fala, as pessoas nos escutam, a gente consegue inspirar as pessoas. Teve outro dia que eu dei uma palestra, Monja, que só eu estava online e o pessoal da empresa estava presencialmente. Foi a primeira vez que eu fiz isso e eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo ali. Falei, gente, o pessoal tá todo mundo presencialmente, lá em outro canto do Brasil, junto numa sala, eles vão ficar conversando e eu tô aqui no Zoom falando online. Como que eu vou chamar a atenção desse pessoal? E foi super legal. Consegui desde o começo chamar a atenção. O pessoal fez as atividades, sentiu diferença. Tive um NPS super alto, que é a nota como eles avaliam a palestra, e deu tudo certo. Então, às vezes as pessoas me falam assim, Letícia, mas é muito diferente se eu tô no online ou se eu tô no presencial. A gente fica querendo arranjar desculpa para o resultado que a gente ainda não tem. Mas o resultado que você ainda não tem é fruto do autoconhecimento que te falta, da prática que te falta e da coragem de realmente pegar e se inscrever numa mentoria que você sabe que vai estar ali junto comigo, não vai ser uma live onde você está ali. A gente se sente um pouco escondido na live, né? Mas a minha proposta é justamente essa. Primeiro ponto, coragem de aparecer e de se trabalhar. E com certeza, eu sempre falo para os meus clientes também, a importância de trabalhar a meditação, o autoconhecimento. A gente tem que conseguir. Então, tinha uma senhora dizendo assim, eu fico sempre com os meus netos, eu não tenho nunca tempo para ficar sozinha. Não, você tem sim. Você pode acordar um pouco mais cedo, você pode um pouco mais tarde, na hora que os netos estão na escola, estão dormindo, você pode usar 5 minutos, gente. Você não tem que ficar 2 horas meditando. E pode até ser no meio dessa bagunça toda de neto para cá e para lá, você está presente em você. Como é que está meu corpo? Como é que está minha respiração? O que eu estou sentindo agora? O que eu posso fazer nesse momento? Se eu estou caminhando de uma sala para outra, eu estou presente, pé direito, pé esquerdo, inspiro e expiro conscientemente, estou preparando uma mamadeira, estou preparando um mingau, uma comida, estou presente, consciente, liguei o gás,
pus a panela, estou lavando a panela, estou sentindo o cheiro do sabonete que estou usando, do detergente, da esponja. Estou presente aonde estou. Meditação pode ser em movimento, em ação. Não é só parar e ficar sozinha, não. Você pode estar no meio de um monte de gente e estar em processo profundo de autoconhecimento e meditação. É a mesma coisa da voz. Olha, tem muita gente dizendo que eles querem se inscrever, que eles precisam saber como se inscrever, se é gratuito, que eles querem na segunda-feira às 20 horas estar com você. Como é que faz? Eu pus que é no site, que é no Instagram da Letícia Pacheco. Mas é Letícia Pacheco, que tem voz, eu não lembro. É Letícia Pacheco Voz. Você entrando ali na minha página, tem um link, que é um formulário. Você vai preencher, porque eu quero te conhecer. Você vai colocar ali qual que é a sua principal dificuldade, o que você quer melhorar. E você vai receber o link do Zoom. E aí, às 8 horas da noite, na segunda-feira, você vai estar ali junto comigo, trabalhando a sua voz, tendo resultados imediatos. Muita gente já participou dessa mentoria comigo e fala, eu não tinha ideia de que eu conseguia mudar a minha voz em até mesmo 1 minuto. Porque o que a pessoa pensa? Eu nasci assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela, né? Mas não, a gente consegue realmente mudar e aprender. Eu mesma, por que a comunicação é minha grande missão? Porque eu tive muita dificuldade com a minha comunicação, com a minha voz, e eu percebi que por mais que eu estudasse, que eu buscasse ter mais conhecimentos, nada disso adiantava se eu não conseguisse me posicionar, falar. Então eu fui estudar tudo que existe, começando pela fonoaudiologia e entrando em vários parte de persuasão, de oratória, retórica. Então, eu sou viciada em estudar comunicação porque eu sei o quanto isso faz você ter uma vida melhor. Você conseguir se posicionar e usar a sua voz. Então, pessoal, tudo que eu ensino para vocês é o que eu também coloquei em prática para mim, o que eu coloco em prática para os meus mentorados, e eu sou muito feliz de poder contar tantas histórias de sucesso deles. Então, participem da mentoria, eu vou contar várias histórias ali também de pessoas para nos inspirar. Você que está em Portugal, vai ser à meia-noite aí, não é? Ah, tem um pessoal de Portugal, assim, vai ter que fazer um esforço, mas eu te garanto que tem um pessoal que participou da minha última mentoria, que era de Portugal, ficou até o final. Então, mesmo sendo tarde, o pessoal, você que está em Nova York também. Você pode vir também. Nova York está 1 hora a menos de nós, né? Então vai ser às 7 da noite em Nova York. É isso aí. A gente está junto, estamos juntos nesse mundo todo, né? Para a gente poder se comunicar com todas as pessoas em todos os países, gente. E é você poder ser livre e ser a essência do seu ser se manifestar. Não aquilo que foi forjado e talvez posto em você como questões relacionais de uma sociedade discriminatória e preconceituosa. Mas para você manifeste o seu melhor em cada momento da sua vida. Mas isso você conhece você e conhece o seu aparelho, que é o corpo e a voz, para poder se movimentar no mundo com mais liberdade e mais beleza, mais assertividade, que possa conduzir o maior número de pessoas à verdade, ao caminho. E se você tem que comunicar, para isso que a gente está trazendo a Letícia Pacheco. Letícia Pacheco Voz. É o Instagram dela. Tem lá um formulário para você se inscrever nesse formulário, para ela estar com vocês ao vivo. Eu não vou poder estar segunda-feira às 20 horas, porque eu estou vindo da rádio para o templo. É um horário meu de transição. E às 8h30 eu entro aqui numa outra coisa. Então, mas vocês façam isso, estejam lá. É bonito e você a carinha de vocês vai estar lá. O formulário é para saber quem são vocês, qual é a sua questão e trabalhar diretamente com a questão, porque aqui alguns de vocês estão colocando algumas coisas, né? Mas não dá tempo de a gente ler tudo e atender. Então, nós tivemos aqui mais de 500 pessoas nessa live, então fica difícil, né? A gente responder 500 perguntas em 1 hora. Mas quando a gente está junto no Zoom, a gente vendo a carinho do outro e você já tendo mandado com antecedência para ele qual a sua questão principal, vai facilitar, tá bom? A Letícia não manda para você nada. Você que entra no Instagram da Letícia.
Alguém manda para mim, Letícia, vai mandar o para você, filha. A gente manda muito amor, muito carinho, muita assertividade, muita certeza que você pode, que você, mulher, pode ter a posição que você quiser no mundo, na sociedade e na vida, mas você tem que se esforçar para isso, tem que construir você para isso. Não é só dizer eu sou assim, não, você não é assim. Você pode ser o que você quiser neste mundo. E para isso você tem que treinar, tem que se esforçar, tem que trabalhar em você e no mundo. Porque quando você muda, o mundo muda com você. Não é? Com certeza. Eu quero ver cada vez mais a liderança feminina de fato acontecendo, porque já tem várias pesquisas que mostram o quanto a liderança feminina traz mais resultados, porque a gente é mais empática, a gente sabe entender melhor. Então, cada vez mais que a gente conseguir colocar nossa voz ali, a gente vai ter mais inspirações em líderes femininas e a gente vai conseguir equilibrar melhor tudo isso que está Menos acontecendo. guerras, menos violências, mais sociedade de uma cultura de paz, de justiça e cura. Porque nós, mulheres, gostamos de pessoas saudáveis, físicas, mentais e socialmente saudáveis. Para isso, nós nos tornamos física, social e mentalmente saudáveis, trabalhando corpo, mente e espírito. E passa tudo por onde? Pelo aparelho fonador, pela voz, pelos olhos, pelas expressões faciais. Vamos nos olhar em profundidade e vamos ser pessoas excelentes, onde quer que estejamos. Obrigada, Letícia. Obrigada por me convidar a estar com você esta manhã de segunda-feira. Eba! Eu que agradeço e eu convido também o pessoal que está aqui assistindo a live compartilhar essa live para que mais pessoas possam ter acesso, para que mais pessoas possam acreditar em si mesmas e elas possam ter esse conhecimento de que a gente pode mudar, pode melhorar, pode atingir os seus objetivos, tá bom? E espero vocês segunda-feira, então, às 8 horas da noite. Combinado? Monja, mais uma vez, obrigada. Sou uma grande fã sua, uma honra Um te ter na prazer estar com mentoria você, é também. uma honra conhecê-la e ser sua aluna. Muito obrigada. Muito obrigada também. Um beijo, pessoal.